Graças a Deus. Queridos irmãos, como estamos vendo aqui, o apóstolo Paulo, ele expõe a doutrina da salvação nos capítulos 1 e até o capítulo 3, e aí a partir do capítulo 4 ele começa a fazer uma aplicação dessa doutrina na nossa vida pessoal. Então ele começa falando dos versos 1 a 16 sobre andar em unidade, andar em santidade, andar em amor, andar na luz, e aí ele para aqui por um instante e começa a enfatizar sobre a necessidade de andarmos em sabedoria. E nesse sentido, ele nos exorta nos versos 15 a 16 a andar como sábios e andar em harmonia. E no nosso último estudo, verificamos aqui a aplicação desta exortação de andar em harmonia no tocante às nossas relações conjugais entre esposas e maridos, versos 22 até o verso 23. E aqui verificamos três argumentos básicos de Paulo. Primeiro, que as esposas são exortadas a andarem em submissão ao seu marido, e essa submissão deve ser uma submissão voluntária. Quanto aos maridos, a exortação é para que eles amem em caráter sacrificial, versos 25 até o verso 30, as suas próprias mulheres, e aí ele termina mostrando qual é o fundamento desta exortação. Nós podemos ter nos nossos dias questionamentos contra a submissão voluntária da mulher, também contra o amor abnegado e imparcial do marido pela sua esposa. Então Paulo resolve de uma vez por todas, em caráter atemporal, qual é a fonte da autoridade que ele está consultando para oferecer essas exortações. Tudo tem a ver com a relação de Cristo e a igreja, e assim ele conclui este ensino sobre como o casal deve andar em sabedoria, buscando a harmonia dentro do casamento. E ele apresenta, nesse sentido, três razões pelas quais a esposa deve ser submissa ao seu próprio marido. Primeiro, que esta é a vontade de Deus, verso 22. Segundo, a submissão integra a ordem familiar que Deus criou. Deus é quem estabeleceu essa ordem na família. Em terceiro lugar, o marido é, entre aspas, o salvador da mulher, no sentido de que é responsabilidade do homem perante o Senhor de conduzir a sua esposa no caminho de Cristo e promover meios que favoreçam a sua própria santificação. E Paulo usa como fundamento, como autoridade desta exortação para que as mulheres sejam facilitadoras da função do seu próprio marido, olhando mais uma vez para o exemplo de Cristo que redimiu, que lavou a igreja com a palavra, como ele diz aí no verso 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, com a finalidade de apresentar a si mesmo igreja. Aí ele vai descrever o seu estado de perfeita santificação. Então, olhando para o exemplo de Cristo na relação com a igreja, Paulo então exige que o marido funcione na relação conjugal com estes propósitos, diante dos quais as mulheres são exortadas para funcionarem, para se relacionarem como facilitadoras desta função do marido. E no verso 24, novamente, ele afirma qual é o padrão. Como a igreja está sujeita a Cristo, deve estar sujeita ao seu marido. E como a igreja respeita a autoridade de Cristo, a mulher então é exortada no verso 23 a respeitar a autoridade do marido. Ao afirmar que o homem é o cabeça da mulher, Paulo não se referiu aqui à habilidade ou valor. Ele não está mostrando uma superioridade do homem em relação à mulher quanto à habilidade ou quanto ao valor, inteligência ou vantagem espiritual por ser homem. Paulo não está se referindo a esses argumentos que são típicos de uma cultura descomprometida e até mesmo ignorante em relação às verdades bíblicas. Mas o que ele está se referindo aqui é uma ordem funcional que Deus estabeleceu para o casamento. Deve haver ordem dentro da família, isto é básico para a existência da família e também para a sociedade de forma geral. Se não houver uma ordem funcional entre aqueles que governam e aqueles que são governados, você tem o estabelecimento de um caos, porque cada um vai para uma direção. As leis perdem um sentido, os propósitos comunitários perdem um sentido, porque cada um vai em uma direção própria. Então, para que haja um mínimo de organização social, e isto obviamente inclui a família,
é preciso reconhecer aquele que Deus instituiu como autoridade dentro da família e aqueles que lhe devem sujeição voluntária. O lugar da mulher, nesse sentido, não é contrariando os pressupostos e as proposições de uma sociedade pagã. O lugar da mulher não é abaixo de seu marido, seu próprio marido, mas ao lado. Por quê? Porque do lado dele ela foi criada. Deus chama nesse sentido as mulheres a andarem ao lado dos seus maridos, como aquela que completa o marido e o marido que a completa. Em resumo, a submissão das esposas aos seus maridos serve como exemplo de submissão que os crentes devem uns aos outros, conforme nós vimos aqui no verso 21 do capítulo 5. Devemos nos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. E aí ele começa a exemplificar essas relações de harmonia entre a mulher e o seu marido, filhos e pais, e também servos e patrões, é o que nós veremos mais adiante. Quanto aos maridos, Paulo foi enfático: os maridos devem amar as suas próprias mulheres. É muito enfática a palavra de Paulo: vocês devem amar as suas esposas. E destacou 2 argumentos significativos. Primeiro, este amor deve ser resultado do amor a Deus, versos 25 até o verso 27. Então, eu amo a minha esposa, não porque ela mereça ou não mereça, eu amo a minha esposa como resultado do meu relacionamento com Deus, do meu amor ao Senhor, do meu temor ao Senhor. E nesse sentido, mesmo que a minha esposa seja infiel para comigo, o meu dever moral, em face do meu amor a Deus, é de permanecer fiel, e não pagar o mal com o mal, e não retribuir a ofensa com ofensa, mas permanecer fiel à minha esposa, pelo amor e pelo temor que eu nutro na presença do meu Deus. Também, este amor deve ser o mesmo pelo seu próprio corpo, o argumento de Paulo no verso 28 até o verso 30. Não se trata de um sentimento de afeto apenas, como nós vimos aqui, mas de compromisso com o bem alheio, como demonstrado por Cristo. Cristo deu a sua vida por nós e assim devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O argumento de João, na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 16. Este é o amor que o marido deve ter por sua esposa, não segundo o conceito que controla a sociedade em geral. Trata-se, nesse sentido, olhando para o exemplo do amor de Deus em Cristo por nós e do próprio amor de Cristo por nós ao dar a sua vida em resgate de cada um de nós, trata-se de um amor generoso e sacrificial. Um amor generoso e capaz de se entregar pela esposa. Aliás, Paulo diz no verso 25: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja qual é o padrão, qual é a base, qual é a orientação do amor que o marido deve à sua esposa. Também pactual e unilateral. E aqui nós não estamos fundamentando o amor segundo os preceitos da sociedade em geral, preceitos estes muitas vezes desprovidos do compromisso e também do entendimento bíblico, das verdades espirituais, que regulam e guiam com autoridade a nossa fé e a nossa caminhada nessa vida. Nós estamos falando de um amor que não é baseado em afetos e emoções. Nós estamos falando de um amor que é pactual, que é baseado numa aliança, que é baseado em um comprometimento, que inclusive é unilateral. Porque se o amor de Deus, o amor de Cristo, é a referência que os maridos devem ter para amar suas esposas, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de uma capacidade, uma predisposição de amar mesmo quando nós não somos amados, e de cuidar quando nós não somos cuidados, de dar atenção quando nós não recebemos atenção, de servir quando nós não somos servidos. Porque esse é o padrão que Paulo está estabelecendo para que os maridos amem as suas esposas. Se ele é pactual, ele é com base no exemplo e no testemunho da Escritura sobre o amor de Deus e de Cristo. Esse amor também tem que ser unilateral, e ele tem que ser guiado pelo amor a Deus, como eu disse aqui, guiado, movido, porque Deus me amou, e a maneira como Deus me amou quando eu não merecia, a maneira tão generosa, sacrificial, pactual e unilateral que Deus me amou, este é o amor que deve me orientar e me motivar a amar a minha esposa. Eu a amo, não porque ela mereça ou porque ela não mereça, eu a amo porque eu amo o Senhor, e enquanto eu amar o Senhor, então eu amarei a minha esposa.
Sua vocação do marido, é amar sua mulher. Se não a ama assim, é um insensato, é um tolo. Ele está abandonando a sabedoria. Homens sábios são homens que amam a sua mulher. E a razão apresentada por Paulo é porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Então, se nós não amarmos a nossa esposa, nós estamos atacando a nós mesmos. Então isso não é sábio, isso não é prudente, isso não é sensato. Quando eu amo a minha esposa segundo o amor que Deus tem por mim, eu estou o quê? Cuidando de mim, eu estou manifestando amor por mim. De certa forma, eu semeio aquilo que eu desejo colher para mim mesmo. Se eu não cuido da minha esposa, eu estou deixando de cuidar de mim mesmo. Então não é sensato deixar de amar a esposa, não é sensato deixar de cuidar dela, é o argumento de Paulo. Bem, hoje o nosso foco vai para a segunda argumentação de Paulo quanto a andar em sabedoria, em harmonia nas relações familiares. Hoje o nosso foco vai ser sobre a relação de filhos e pais. Só que este argumento de Paulo aqui, verso 1 ao verso 4, pela profundidade, pela extensão, pela densidade de ensinamentos que Paulo traz nesses 4 versos, eu estou dividindo esse estudo em 2 partes. Então hoje nós veremos até o verso 3. Filhos, o dever dos filhos é de obediência aos pais, e no nosso próximo estudo veremos a responsabilidade dos pais de educar os seus filhos no Senhor. Então, esta é a responsabilidade que os pais têm. Então, olhando do contexto familiar, se nós, com base na consciência de que somos salvos em Cristo Jesus, nós buscaremos andar em sabedoria. Em que sentido? Olhando para o contexto familiar, nós cuidaremos das nossas relações conjugais e nós cuidaremos das nossas relações como pais em relação aos nossos filhos e como filhos em relação aos nossos pais. Andar assim é andar em sabedoria. Andar assim é dar testemunho de que de fato fomos redimidos pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então uma coisa é dizer, eu sou salvo em Cristo Jesus. Outra coisa é demonstrar que somos salvos em Cristo Jesus nas nossas relações conjugais e nas nossas relações com os nossos filhos. É aí o campo onde nós provamos a nossa fé, testemunhamos a nossa fé. Esse é o argumento e a aplicação que Paulo faz da doutrina da salvação exposta de forma densa entre os capítulos 1 e o capítulo 3 desta epístola. Então hoje nós veremos inicialmente apenas o primeiro argumento de Paulo, que toca aqui a relação dos filhos com os seus pais. Vamos ler a passagem que diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Esse é o texto que nós estaremos estudando. Então esta é uma passagem importantíssima, não apenas para os dias do apóstolo Paulo. Por alguma razão, Paulo viu a necessidade de apresentar essa exortação aos filhos. Foi importante isso para os seus dias. Mas essa verdade, ela transcorre gerações. Ela é uma verdade atemporal. Então ela não é uma verdade aplicada apenas ao contexto dos dias do apóstolo Paulo. Essa é uma verdade aplicada também aos nossos dias. E nós temos muitas razões para fazermos essa afirmação. A nossa geração é uma geração de filhos e de pais melindrosos. As relações parecem que são muito sensíveis. Tudo precisa ser muito medido. Palavras, ações, reações, decisões. Porque parece que as relações estão a ponto de arrebentar. Pais estão tensos, filhos estão tensos, há um desgaste nas relações familiares, e esta é uma geração marcada pela melindragem. Uma das principais causas está exatamente na desatenção que tanto pais quanto filhos estão dando ao ensino e aos conselhos da palavra de Deus. Os filhos e os pais devem caminhar juntos. A responsabilidade de um não é diferente da responsabilidade do outro. Os dois precisam caminhar juntos na mesma direção, ambos debaixo da autoridade dos conselhos de Deus, e é sobre isso que o apóstolo Paulo trata na passagem que nós lemos aqui.
Ele vai falar primeiro, ele vai primeiro trazer uma exortação aos filhos e depois ele vai trazer uma exortação aos pais. Por quê? Porque os dois precisam de correção do ponto de vista bíblico. E hoje, falando para nós também precisamos de correções bíblicas na relação com os nossos filhos e os nossos filhos em relação a nós. Então, a palavra e a exortação de Paulo aqui é bastante imparcial. Ele vai exortar os filhos, mas ele também vai exortar os pais, porque ambos devem satisfação ao único Senhor da nossa casa, que é o Senhor Jesus Cristo. E eu gosto de dizer, isso já foi matéria inclusive na nossa escola bíblica dominical, que disfunções de indivíduos gera ou provoca disfunções do casamento. Se o marido não souber qual é a sua função dentro do casamento, dentro de casa, se a esposa não souber qual é a sua função na relação com o marido e também dentro de casa, nós temos um casamento disfuncional. Casamentos disfuncionais, desarmonizados, casamentos que estão andando em conflito de propósitos nessa vida, um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro lado, sabe o que vai acontecer? O conflito e o desentendimento entre o marido e a mulher vai afetar negativamente os filhos. Aí os filhos vão começar a manifestar a rebeldia, a resistência, os questionamentos, a afronta da autoridade. Os filhos começam a perder a referência, porque a referência de formação dos filhos é o pai e a mãe, harmonicamente unidos na educação dos seus filhos. Casamentos disfuncionais disfuncionam também os seus filhos, e os filhos começam a desenvolver amizades fora do ambiente dos seus pais, com quem eles acabam compartilhando os segredos do seu coração, propósitos do seu coração, vontades, situações da sua alma, e os pais, já nem conhecem mais os seus filhos. Os amigos dos filhos conhecem mais os seus filhos do que nós que somos pais. E vai se criando um abismo na relação dos filhos com seus pais. Por quê? Porque os pais, pelo modo de vida, pela hipocrisia, pela incoerência, pelos excessos dentro de casa, eles já perderam a credibilidade diante dos seus filhos, já perderam a autoridade diante dos seus filhos. Eles falam uma coisa, agem de outra maneira. Eles falam que amam a Deus, mas ao mesmo tempo desprezam a igreja, desprezam os irmãos, desprezam o culto público. Aí os filhos começam a desacreditar na autoridade dos pais. Os pais vão perdendo a autoridade. E o pior, que se chega, muitos contextos familiares, chega a tal ponto que os pais já não sentem mais moral para exortar os seus filhos. Desesperadamente, eles recorrem a um pastor, a um conselheiro bíblico, um presbítero, para poder falar. Sabe aquela história de santo de casa não faz milagre? Deveria fazer milagre. Deveria fazer milagre. O problema é que nós deixamos as relações se desgastar tanto pela falta de harmonia, de comprometimento com as funções bíblicas que nós possuímos dentro de casa, que nós acabamos perdendo a moral diante dos nossos filhos. Então, casamentos disfuncionais são resultado de indivíduos disfuncionais. Mais cedo ou mais tarde isso vai chegar nos filhos. Mais cedo ou mais tarde os filhos vão pagar um alto preço. E aí, irmãos, famílias disfuncionadas, desarmonizadas, descomprometidas com a verdade de Deus, sabe aonde que vai chegar esse prejuízo? As futuras gerações. Sociedades inteiras pagam um altíssimo preço, como nós vemos na história do povo de Israel durante o período dos juízes. Uma geração deixou de transmitir as verdades de Deus para outra geração. Qual foi o resultado? A disfunção de indivíduos, a disfunção de casamentos causou um impacto negativo nas futuras gerações dos filhos. Eles cresceram sem conhecer o Senhor. E não demorava muito, uma geração inteira já estava provocando a ira do Senhor por causa dos seus pecados. E eles começaram a sofrer as consequências dos pecados e clamaram a Deus. Deus enviou juízes de geração a geração para corrigir o povo, trazendo exortações da parte do Senhor. Se não fosse o Senhor, esse povo já teria sido destruído. Mas é a graça e a misericórdia de Deus que sustentou esse povo. Então, indivíduos, quando eles perdem a noção das suas funções dentro de casa, eles afetam o seu casamento. E aí, se não houver uma correção, se não houver um bloqueio, um freio do avanço de certos pecados que indivíduos cometem na relação conjugal, os filhos vão sofrer os efeitos e, por consequência, toda a sociedade.
Então, a exortação de Paulo é justa, é necessária, e nós precisamos atentar para aquilo que ele diz aqui nos versos 1 ao verso 3. Primeiramente, a exortação para que os filhos sejam obedientes aos seus pais. Vamos conceituar aqui obediência do ponto de vista do texto. O verbo obedecer significa sujeitar a uma ordem. E por que eu estou entendendo o significado desse verbo assim? Etimologicamente falando, essa palavra, hipakou, é formada por duas palavras, uma preposição grega, hipo, e um verbo que é akouo. A preposição significa de baixo e o verbo significa ouvir. Então, é alguém que está ouvindo no sentido, ou com uma disposição de submissão, numa relação de autoridade. A gente ouve para atender. Então, a ordem apostólica foi enfática, tendo em vista que, quando o pai, a mãe ou ambos deram uma orientação ao filho, este deve escutar os seus pais, no sentido de atender com atenção. Então, nós que somos filhos, principalmente aqueles que são solteiros ainda, que ainda não se casaram, ainda não deixaram pai e mãe para formarem uma nova unidade familiar, principalmente solteiros, especialmente solteiros, eles devem, ao ouvir uma orientação dos seus pais, parar de ficar disputando força com argumentações, parar de ficar disputando força de autoridade com seus pais, questionando, pedindo e exigindo razões, explicações, como condicionantes para obedecer. Irmãos, a condição já está posta. Quando o pai e a mãe orientam o seu filho, ele deve obedecer. Meus filhos, quando eram menores, em casa nós conversamos muito, então naturalmente os meus filhos aprenderam a conversar muito também, Nós dialogamos muito sobre todos os assuntos possíveis, e sempre foi comum, principalmente quando eles eram menores. Eles já, graças a Deus, já aprenderam isso, mas quando eles eram menores, eles tinham um negócio de eu falar uma coisa para eles, eles ficarem querendo debater o assunto comigo. E aí eu falava: olha, eu vou ouvir o que você tem a dizer, eu vou ouvir todas as suas razões, mas depois que você terminar de falar e de apresentar todos os seus argumentos, você vai sair e vai fazer exatamente aquilo que eu te falei. Definitivamente nós precisamos entender que aquilo que a palavra de Deus fala de forma tão clara, quando nós queremos contra-argumentar com os nossos pais, nós estamos tentando, tristemente, provar que eles estão errados e que nós estamos certos, que nós estamos numa condição de reivindicar para nós mesmos a independência para fazer aquilo que nós queremos. E isso, para o contexto que Paulo está tratando aqui, não era visto assim. Os filhos, eles deviam obediência aos seus pais, sob pena de serem duramente penalizados pelo Estado, porque essas regras religiosas, elas estavam unidas com as regras civis, com as leis civis. Então, quando os filhos, e aí você pode olhar depois o que Moisés fala no livro de Deuteronômio sobre isso, sobre a relação dos filhos com seus pais. Filhos que desobedeciam e desonravam os pais estavam sujeitos, em determinados casos, até apedrejamento. Até apedrejamento. Tamanha seriedade que envolvia aquilo que Paulo está falando aqui. Para nós hoje ouvir esse mandamento, filho obedecer pai e mãe, nós já quase que ouvimos já questionando a validade dessa exortação, porque a nossa geração é uma geração que aprendeu a não respeitar e não reconhecer imediatamente a autoridade de pessoas sobre nós. E não me refiro apenas aos pais, me refiro também às autoridades civis, ao magistrado civil, me refiro também às autoridades eclesiásticas, aquelas que foram instituídas por Deus para governar uma igreja, por exemplo. Então, nós somos uma geração que aprendemos a nos simpatizar com a rebeldia. Então, a ordem de Paulo é muito clara. Quando os pais falam, os filhos devem ouvir atentamente, no sentido de atender com toda atenção a orientação que os pais deram. E não tem contra-argumentação contra aquele que tem autoridade suprema sobre as nossas vidas,
Desde aqueles dias havia muitos abusos de autoridade por parte de pais ímpios. E esse talvez é um dos medos dos filhos se sujeitarem plenamente em tudo aos seus pais. É o medo de sofrerem injustiças, de sofrerem prejuízos, né? Medo de serem vítimas do abuso de autoridade. E isso aí já é um problema antigo, já acontecia já naquele contexto. Então, por parte de pais ímpios que instruíam seus filhos a desobedecerem o Senhor. Então, pais ímpios dão conselhos aos filhos, pais ímpios dão conselhos ímpios aos seus filhos, pais crentes com mentalidade ímpia também dão conselhos ímpios aos seus filhos. Não, meu filho, pode ter relação sexual fora do casamento, isso é normal, isso não tem problema não, só use o preservativo, tome muito cuidado, ao voltar para casa me comunica, se precisar eu te busco. Pais crentes com mentalidade pagã, mundana, carnal, pecaminosa, também dá conselhos ímpios aos seus filhos. Eu já fui procurado por uma moça cuja mãe crente disse para ela que não tinha nenhum problema ter relação sexual fora do casamento. Ela achou estranho o conselho da mãe e me procurou. Então, hoje em dia tem de tudo. E Paulo já sabia desses abusos de pais por ignorância, por rebeldia a Deus, ou por paixão e amor ao mundo mesmo, dá conselhos ímpios aos seus filhos, induz os seus filhos ao pecado, incentiva, protege os seus filhos no pecado. Então Paulo, ele foi cuidadoso ao afirmar: obedecei, ele diz, a vossos pais no Senhor. No Senhor. O que ele quis dizer com esta afirmação final, no Senhor? Há pelo menos dois significados aqui. Primeiro, limite. Paulo está estabelecendo um limite. Ainda bem, né? Que você obedecer indiscriminadamente não é sensato, né? Não é sensato. Existem algumas prerrogativas que vêm por parte dos nossos pais que nos coloca em rota de colisão com o nosso Senhor. Então ele estabeleceu alguns limites aqui, tá? E aí eu convido os irmãos a observarem o que ele diz no final do verso 4. Está no contexto. Os filhos devem educar os seus filhos, criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, Paulo estabeleceu o limite dessa educação, o limite dessa educação, o limite dessa orientação, dessa instrução, diante da qual os filhos devem indiscriminada obediência, é a disciplina e a admoestação do Senhor. Então, Paulo estabeleceu aqui um limite, tá? Quando os pais ultrapassam os limites da autoridade que receberam para educar os seus filhos, os induzindo ao pecado, que o próprio verso 4 também diz: pais, não provoqueis os seus filhos a ira. Pais, não ultrapassem a autoridade que vocês receberam. Qual a autoridade que vocês receberam? De criá-los na admoestação e na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse é o limite que vocês têm. Quando vocês ultrapassam esse limite, vocês abusam da autoridade que receberam e provocam os seus filhos a ira. Esse é um assunto que nós vamos tratar no nosso próximo estudo. Então, quando os pais ultrapassam os limites da autoridade que receberam para educar seus filhos, os induzindo ao pecado, não devem ser obedecidos. Nós temos outras passagens com o mesmo sentido em relação à submissão nas Escrituras. Estou me lembrando aqui de um livro do Francis Schaeffer. Esse livro não é publicado mais. É um livro que eu li há muitos anos atrás, mas eu nunca me esqueci, chamado Manifesto Cristão. Quem tem esse livro, quem tem acesso, eu recomendo demais ler esse livro, porque ele fala exatamente sobre a sujeição da igreja em relação às autoridades civis. Chama Manifesto Cristão. Até que ponto nós devemos a submissão? Até que ponto nós devemos obedecer às nossas autoridades? Então, a Bíblia sabiamente estabeleceu um limite. Um limite. Nós estamos numa sociedade corrompida pelo pecado. Então, alguns limites são importantes serem enxergados para que haja respeito à autoridade de Deus, né? Então, Paulo estabeleceu aqui qual é o limite da autoridade dos pais. O Senhor não permite as injustiças e múltiplas violências praticadas por pais ímpios. Aliás, o Senhor veio para libertar os homens do pecado, não para mantê-los escravizados pelo regime do pecado.
Jesus veio para nos libertar do regime do pecado, não para dizer, olha, falar para um filho, né? Você chega diante do Senhor e fala: Senhor, meu pai está querendo que eu faça coisa errada, que desobedeça a tua palavra. Você acha que o Senhor vai dizer: olha, eu já dei autoridade para o seu pai, agora não posso voltar atrás, você tem que obedecer o seu pai? Não, de forma alguma. Se o exercício da autoridade dos pais extrapola a criação na disciplina e na admoestação do Senhor, induzindo você ao pecado, você deve lealdade em primeiro lugar ao Senhor. E nesse sentido, a desobediência, ela é o caminho mais sábio a seguir. A parte disso, meus irmãos, os filhos devem obediência voluntária aos seus pais. Parar de ficar questionando, parar de ficar afrontando, parar de ficar desafiando, fazendo chantagemzinha emocional, carinha fechada, se resignando dentro do quarto, evitando se comunicar. Parar com isso, se sujeitar e honrar os seus pais. Esse é o dever daqueles que temem o Senhor. O segundo é porque é justo. Paulo diz isso aí no final do verso 1: obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então, no Senhor, Paulo está estabelecendo o limite, tá? Está estabelecendo o limite bíblico também. E esse limite bíblico aqui, eu não me refiro apenas ao ensino da palavra de Deus, que de forma geral, os pais, quando eles orientam seus filhos, mesmo não sendo cristãos, orientam seus filhos, e a orientação dos pais aos filhos não visa induzi-los ao pecado, à rebeldia contra Deus. Os filhos devem obediência a seus pais. Esse é um princípio geral. E aí Paulo no final diz: pois isto é justo. Esse é um outro detalhe importante aqui. Tá? A palavra justo que poderia ser traduzida por correto. Isto é correto. Esse é o dever, isso é a coisa correta a ser feita. Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo. Por quê? Porque a obediência se conforma à autoridade que Deus deu aos pais e é agradável ao Senhor. Então, obedecer os pais, a obediência, ela se conforma com a ordem que Deus instituiu. Romanos capítulo 13, verso 1 ao verso 2. E Paulo diz no verso 2 que quando você resiste à autoridade, você resiste à ordenação do Senhor. Porque Deus estabeleceu uma ordem funcional nas relações, e quando nós nos opomos a uma autoridade instituída, nós estamos indo, em última instância, contra a ordem, o ordenamento que Deus estabeleceu para a sociedade humana. Então, o pai dentro de casa, a mãe dentro de casa, representa a autoridade de Deus sobre as nossas vidas como filhos. E se nós resistimos à autoridade dos nossos pais, nós estamos resistindo à ordenação do Senhor. Deus é quem estabeleceu essa ordem dentro de casa. Então, quando nós obedecemos, nós fazemos aquilo que é correto. Nós ajustamos o nosso comportamento àquilo que Deus estabeleceu para o seio familiar. E isso, obviamente, resulta em agradar o Senhor. Veja o que ele diz no capítulo 3 de Colossenses, verso 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Com olhar na profundidade deste ensino, os filhos não são instruídos a obedecer seus pais porque isso é agradável a eles, mas porque é primeiramente agradável ao Senhor. Agradar aos pais, naturalmente, é uma razão para obedecer. É normal, é natural, é desejável e deve ser procurado, sim, obedecer para agradar os seus pais. Mas a ênfase está no Senhor. A ênfase aqui de Paulo está no Senhor. Obedecei a vossos pais no Senhor. A ênfase está no Senhor. Assim como foi dada às mulheres submissas aos seus maridos e aos maridos no amor às suas esposas. Lendo esses versos 22 até o verso 30, você vai ver quão repetidamente Paulo está dizendo no Senhor, assim como no Senhor, no Senhor, no Senhor, no Senhor. Tudo tem a ver com agradar ao Senhor, honrar o Senhor, bendizer ao Senhor no modo como nós lidamos com as nossas relações. Afinal de contas, o pressuposto de Paulo é de ele está falando com pessoas crentes, pessoas redimidas,
pessoas que já desfrutam de toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, pessoas salvas, pessoas crentes, tementes a Deus. Também, além de sujeitar a uma ordem, obedecer aos pais significa honrá-los, pois essa exortação foi derivada do mandamento de honrar pai e mãe, é o que ele diz no verso 2. Então ele dá a exortação no verso 1, e o verso 2, ele apresenta no verso 2 qual é o fundamento dessa exortação. E o fundamento está exatamente no decálogo mosaico, o 5º mandamento do decálogo mosaico, que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então não dá para falar de obediência à luz do texto sem falarmos de honra. Em outras palavras, honrar os pais significa, pai e mãe, termo do decálogo, na interpretação de Paulo, significa obedecer os pais, tá? E o inverso também, né? Obedecer significa honrar os pais. Infelizmente, este tem sido um dos mandamentos mais esquecidos e negligenciados em nossos dias, e há pelo menos 2 motivos que eu estou pontuando aqui. Primeiro, por causa de pais omissos, pais liberais, pais fracos, pais frágeis, quanto ao exercício da autoridade e também de colocar limites para os filhos. Eles temem colocar limite para os filhos, então eles vão deixando os filhos, como diz Salomão em Provérbios: o filho entregue a si mesmo vem envergonhar a mãe. O filho, ele é simplesmente abandonado dentro de casa, ele é esquecido dentro de casa. Pais omissos, a responsabilidade é dos pais de colocar certos limites, não ser liberal em relação ao exercício da sua autoridade. E por outro lado, nós temos filhos entregues às sortes das suas próprias vontades, filhos que precocemente são entregues à autonomia dos seus anseios, das suas vontades, dos seus desejos. Meus irmãos, se nós reconhecermos que os nossos filhos estão maculados pelo pecado e que eles naturalmente estão sendo induzidos para fora do caminho do Senhor e ainda sendo provocados pelas atrações do mundo e pelas tentações do diabo, nós não podemos ser omissos. Nós temos que ser firmes no exercício da nossa autoridade e impor certos limites para proteger os nossos filhos. É o que nós vamos tratar no nosso próximo estudo, com base unicamente no verso 4. É óbvio, o verso 4 é apenas uma janela para um ensinamento que está presente em todas as Escrituras, Mas os pais, uma vez, aquilo que eu disse, pais disfuncionais, cônjuges disfuncionais no casamento, acabam afetando os filhos, e os filhos são meio que entregues, né? Deixa o filho fazer o que quiser. Não, o filho não tem liberdade para fazer o que ele quiser. Ele está debaixo da autoridade do pai e está debaixo da autoridade da mãe, ponto final. Isso aqui não é estímulo ao legalismo, à austeridade, à insensibilidade no trato com o filho, mas é uma questão, irmãos, de lucidez funcional. Eu sou pai, eu sou mãe, sou responsável pelos meus filhos, e eu não posso deixar os meus filhos entregues às vontades do seu coração. Eu preciso criá-los na disciplina, na admoestação do Senhor, livrar os meus filhos de caminhos que desonram o Senhor. E os filhos são exortados a obedecer os pais nesse sentido. Por causa de conflitos internos, muitos pais estão se tornando cada vez mais inseguros na relação com seus filhos, se dispondo a fazer tudo o que lhes é possível para garantir a aceitação e manter o afeto deles, mais do que serem obedecidos e honrados. Estão morrendo de medo de serem odiados pelos seus filhos, morrendo de medo dos seus filhos ficarem emburrados, morrendo de medo dos seus filhos ficarem criticando para o outro cônjuge, né? Se for pai, ser criticado para a mãe; se for mãe, ser criticado para o pai. E aí muitos pais não estão se dando conta, estão se entregando à vontade dos seus filhos, estão se sujeitando aos seus filhos, fazendo a vontade dos seus filhos para não perder o afeto deles, para não perder a aceitação deles, quando deveria estar buscando em primeiro lugar
estabelecer com firmeza a sua autoridade como uma torre forte, como uma coluna forte, para que os filhos cresçam sabendo exatamente como eles devem funcionar nas futuras gerações, à luz da palavra de Deus. É mais importante para a relação do pai e para a relação da mãe ter a sua autoridade respeitada para o bem do seu filho, do que abandonar o exercício da autoridade e dos limites dessa criação, segundo estão revelados no verso 4, do que ver o seu filho depois, sem noção de qual é o seu papel como homem dentro de casa no seu futuro casamento, sem noção do qual é a sua função como mulher no seu futuro casamento, e o pior, transmitindo de geração a geração um padrão familiar que não é o padrão bíblico que agrada o Senhor. E nós somos responsáveis pela nossa geração. Não queremos dizer que os pais falham ao cultivar o amor dos filhos, mas que nós não encontramos em nenhum lugar na Bíblia uma ordem de que os filhos devam amar seus pais, e sim que devem honrá-los, que devem obedecê-los. Aí nós encontramos forte ênfase nas Escrituras. Sendo assim, a Bíblia não desvaloriza o amor, mas enfatiza a honra que os filhos devem a seus pais. E há pelo menos 5 razões que cercam este dever dos filhos. Primeiro, este é o claro mandamento do Senhor para o seu povo: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Esta é a vontade de Deus para mim e para você: obedecer a nossos pais no Senhor. Primeiro argumento é que de honrar os pais é que este é um claro mandamento do Senhor para o seu povo. Segundo, se os pais não forem honrados, eles se tornam pares adultos dos seus filhos, e nenhuma geração sabe mais do que a nossa as terríveis consequências de crescer sem referência de autoridade dentro de casa. Nós sabemos os danos disso. São filhos que estão sem maturidade alguma, tomando decisões e assumindo responsabilidades para as quais eles não estão preparados, e os danos são terríveis. Tanto no campo da moralidade, dos vícios e também das doenças emocionais que estão se desenvolvendo. Famílias inteiras estão sendo dizimadas do ponto de vista espiritual e moral por falta de uma figura firme de autoridade dentro de casa. Os filhos, quando não encontram nos pais firmeza em relação às doutrinas bíblicas, em relação à moralidade, em relação a propósitos na vida, sabe o que acontece? A verdade deixa de ser absoluta na mente deles. Eles relativizam a verdade absoluta. E aí tudo passa a ser relativo, inclusive identidade de gênero, inclusive a aproximação da promiscuidade, inclusive os laços e os vínculos estabelecidos como as amizades, inclusive a movimentos rebeldes, insurgentes na sociedade contra governos devidamente estabelecidos. E a sociedade começa a pagar um preço quando eu e você abandonamos o nosso posto como pais, guardiões dos nossos filhos, e os entregamos à sorte das suas próprias paixões. Isto não é agradável a Deus. Isso é desonroso na presença do Senhor, e a palavra de Deus nos exorta a cuidar dos nossos filhos, e os filhos, nesse estudo aqui que nós estamos enfatizando, a honrar os seus pais, respeitando a autoridade deles. Em terceiro lugar, aprender a honrar os pais é a primeira lição sobre reconhecer e respeitar outras instâncias de autoridade sobre nós, para quem devemos satisfação moral. Se os nossos filhos não aprenderem isso, sabe o que vai acontecer? Eles vão transferir isso para a relação com Deus. Eles vão transferir a deficiência da relação com você, como pai e mãe, que representa o governo de Deus dentro da sua casa, eles vão transferir isso para Deus. Isso é inevitável. Os mandamentos revelam que a maior autoridade moral é Deus, e portanto ninguém pode honrar a Deus sem que antes aprenda a honrar os seus pais. Vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Honrar os pais nos protege do totalitarismo. Uma das principais estratégias das ideologias marxistas sobre a família, sob a influência de Satanás neste mundo, é a de quebrar a ligação entre os filhos e seus pais, para transferir poderes ao Estado.
A ideologia marxista que domina a sociedade hoje em dia, inclusive a imprensa, tem um propósito, tem uma agenda, e de forma persistente, organizada e sincronizada, estão tentando afastar o seu filho de você, e estão tentando afastar você dos seus pais. Esta é a agenda da nossa atual sociedade. No livro Manifesto do Partido Comunista, o pensamento de Karl Marx, o qual determina as ideologias comunistas, propõe a abolição da família a partir da abolição do capitalismo. E aqui, frase de Karl Marx, tirada do próprio livro. Ele diz: a família e a educação sobre a consagrada relação, e aqui é uma ironia dele, né? Sobre a consagrada relação entre pais e filhos é repugnante. É repugnante. A família burguesa desaparecerá normalmente com o desaparecimento do capital. Então, destruindo o capitalismo, para destruir o capitalismo, nós temos que destruir a família. E hoje a agenda é atacar as crianças em um lugar onde elas são mais vulneráveis, que são as escolas, porque elas estão ali distantes dos seus pais para protegê-las. Os pais que receberam uma herança conservadora sobre a educação dos filhos, conservadora do ponto de vista cristão inclusive, seja católico, seja protestante, eles precisam ser afastados dos filhos para que vulneráveis eles sejam influenciados por essa agenda marxista de destruir os laços da família. Por isso, mesmo em regimes democráticos, não é de nos surpreender o esforço de determinados grupos na sociedade que tentam desconstruir os padrões bíblicos do casamento, da família e da autoridade sobre os seus próprios filhos. Esses grupos, meus irmãos, só sabem criar desordem, corrupção e degradação moral na sociedade. Não contribuem com nada, são verdadeiros sanguessugas, só querem destruir, são verdadeiros nihilistas morais, filosóficos, só querem desconstruir aquilo que é absoluto e que deriva da palavra de Deus como um mandamento sobre os filhos obedecerem aos seus pais e dos seus pais exercerem autoridade para criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Em quinto e em último lugar, os pais são únicos, ninguém pode ser comparado aos nossos pais. Você pode ser criado por outras pessoas, mas os seus pais biológicos são os mesmos. Nada pode mudar essa relação. Os pais são únicos e por isso devem ser tratados de forma única. Jamais deveríamos tratar e falar com os nossos pais da mesma forma que tratamos e falamos com outras pessoas, porque eles representam diretamente a autoridade de Deus sobre nós. Jamais. Primeiro mandamento do Decálogo: não terás outros deuses diante de mim. Da primeira parte dos mandamentos, os 4 primeiros mandamentos que diz respeito ao homem a amar a Deus. Primeiro mandamento da segunda parte do Decálogo: honrar pai e mãe. Não é sem razão que esses 2 mandamentos paralelamente estão postos. Um tem a ver com a autoridade absoluta de Deus e outro tem a ver com a autoridade absoluta na terra. Pai e mãe refletem a autoridade de Deus sobre nós e devem ser honrados. É claro que existem pais cruéis diante dos quais este mandamento parece impossível, mas esses casos são exceções, não a regra geral na história da sociedade. Em Lucas 11, verso 13, nós lemos nas palavras de Jesus: vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não vos dará o Espírito? Então, Jesus está reconhecendo: vocês são maus, sabem tratar bem os seus filhos, sabem atender bem os seus filhos. Então, esta não é a regra geral. Pais cruéis. O pai pode não ser um crente, pode ser adepto de uma seita. Isso não significa que ele seja mau no trato com seu filho. Naturalmente, instintivamente, os pais querem o melhor para os seus filhos. Eles se preocupam com seus filhos. Eles renunciam noites de sono pelos seus filhos. Eles deixam de comer pelos seus filhos. Eles deixam de construir patrimônios, de alcançar ascensão profissional para promover a educação dos seus próprios filhos, vesti-los e alimentá-los. Pais, de forma geral, independente de confissão religiosa, pais, de forma geral, amam os seus filhos e querem o bem para eles. Há exceções, mas não é a regra pais cruéis. Quais promessas
estão associadas a este mandamento. Diz o texto no verso 3: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, aí em paralelo com Êxodo capítulo 20, verso 12, o quinto mandamento. Se honrassem seus pais, os israelitas teriam longa vida na terra de Canaã, para onde estavam peregrinando pelo deserto. Eles estavam indo para o deserto quando eles receberam o mandamento, e o mandamento é que eles iam ter longa vida sobre a terra, desfrutando das promessas que tinham sido feitas. Do contrário, conforme diz em Deuteronômio capítulo 28, não viveriam para desfrutá-lo, e os que vivessem, viveriam em meio a muitas opressões, dores, perdas, privações e angústias. Tudo isso está em Deuteronômio capítulo 28, onde nós temos as penas previstas para a desobediência. Paulo disse ainda que o dever dos filhos obedecer a seus pais é o primeiro mandamento, acompanhado por promessa. É importante observarmos que no contexto do decálogo, e aí lendo o decálogo com cuidado, parece que esse mandamento aqui é o segundo com promessa, e não o primeiro. Isso está claro quando nós lemos o que está escrito no capítulo 20 de Êxodo, verso 6. Então, por que Paulo disse que esse é o primeiro mandamento com promessa? Nós temos que observar isso do ponto de vista crítico, biblicamente falando. Há uma razão para isso. Algumas implicações que merecem a nossa atenção aqui. Primeiro, da segunda parte do decálogo, Paulo poderia estar se referindo à segunda parte do decálogo. A primeira, os 4 primeiros mandamentos têm a ver com o dever do homem para com Deus. Os outros 6 mandamentos têm a ver com o dever do homem para com o seu próximo. E o primeiro é honrar pai e mãe. Poderia também Paulo estar se referindo aqui ao primeiro que os filhos precisavam aprender, ou seja, o primordial. Porque se eles não aprendessem dentro de casa a honrar pai e mãe, eles não aprenderiam a amar a Deus. Eles não aprenderiam a honrar a Deus também. Então, existe uma implicação. Quando os pais falham na educação dos seus filhos, eles, por mais que eles não queiram, eles estão ensinando os seus filhos a desonrarem também, a também desobedecerem e a se distanciarem de Deus. Porque os pais são as primeiras testemunhas de Deus dentro do lar. E se eles falham, se eles não ensinam seus filhos a obedecê-los, e os filhos não aprendem a honrar os seus pais, eles depois vão ter uma grande dificuldade de honrar a Deus. Porque se os pais são exigentes, Deus é muito mais. Se os pais são grandes, Deus é muito mais. Ou seja, se os filhos não aprenderem no mínimo, eles não vão aprender no máximo. Paulo poderia estar se referindo a primeiro nesse sentido, aos filhos, de forma primordial, para honrarem a Deus, para cumprirem aquilo que os 4 primeiros mandamentos prevêem. Os filhos tinham que primeiro aprender com base no testemunho dos pais, na herança que os pais haveriam de passar para eles, para que eles fossem capazes de cumprir observar exatamente os 4 primeiros mandamentos. A promessa, nas palavras de Paulo, declara 2 benefícios divinos: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Essas afirmações, elas apontam do ponto de vista histórico para a garantia de herdar a terra de Canaã, prometida por Deus aos antepassados. Isto estabelece um princípio geral de que a obediência promove autodisciplina, que por sua vez traz estabilidade e longevidade à vida de uma pessoa. Do contrário, é improvável que uma pessoa indisciplinada viva bem e ainda desfrute de longevidade. Nós temos vários exemplos entre nós de pessoas indisciplinadas, desgovernadas quanto a valores, crenças. Essas pessoas geralmente elas saem dando muito mau testemunho, quebrando promessas, traindo confianças. São pessoas que deixam um rastro de relacionamentos quebrados, são pessoas que não conseguem prosperar de forma lícita, de forma honesta, de forma íntegra. Essas pessoas geralmente desobedientes, elas não conseguem viver bem e ainda de forma longeva. A história prova, no contexto da peregrinação dos israelitas no deserto, rumo à terra prometida, que os desobedientes não tiveram o privilégio de desfrutar de estabilidade e de uma vida longa. E um dos exemplos claros disso que nós estamos falando aqui, óbvio, já passado a peregrinação no deserto, são os filhos do sacerdote Eli, que é Hofni e Finéias. Lá em 1 Samuel capítulo 2, verso 12,
E também no final, no verso 17, diz que os filhos desse sacerdote, Deus condena esses filhos e promete nos versos 33 a 34 para o sacerdote Eli, que eles iam morrer no mesmo dia. E isso se cumpre lendo capítulo 4, verso 11. No mesmo dia, esses dois morreram. Porque esses dois, segundo o que nós lemos em 1 Samuel capítulo 2, verso 17, eles desprezavam as ofertas do Senhor. Eles manipulavam, profanavam aquilo que era sagrado em relação ao serviço do sacerdócio. Tá? Eram filhos desobedientes aos seus pais, que desonravam o Senhor, profanando aquilo que era sagrado. Embora essa promessa tenha sido feita a Israel na antiga aliança, o princípio perpetua aos dias de hoje. Filhos devem obedecer os seus pais em tudo, porque isso é grato ao Senhor. No nosso próximo estudo, veremos o que Paulo diz no verso 4, e agora no tocante à responsabilidade dos pais para com seus filhos. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu quero pedir a Ti, ó Deus, que na Tua misericórdia o Senhor estenda a Tua mão sobre todos nós e nos abençoe, para que essas palavras lidas e compreendidas segundo a atuação do Teu Espírito não fique apenas no nosso entendimento, mas module, regule, guie os nossos relacionamentos com os nossos pais. E perdoa-nos, ó Deus, por todas as vezes que os desonramos, que os afrontamos, que insultamos a sua reputação diante de nós. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados e pedir ao Senhor, ó Deus, que a partir da Tua palavra a nossa vida seja mais santificada para a glória do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.